Fala pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um corte padrão do dia a dia, um corte todo na máquina. A gente vai passar na nossa máquina 6 na parte de cima. É um cabelo um pouco mais crespo, né, enrolado ali. Então ele tem uma certa dificuldade de até para passar a máquina. Então a gente vai fazer um corte social nele todo na máquina, né? Máquina 6 em cima, descendo degradezinho até a máquina 1, beleza? Então assim, é um conteúdo pro dia a dia, mas é um conteúdo que aparece muito na barbearia, muito. Então é importante você que está começando ou até mesmo que tem uma certa experiência dominar, né, todos esses tipos de conteúdo, esse tipo de corte de cabelo, são que eu tenho falado sempre. É conteúdo que bate na nossa porta todos os dias. Então, o objetivo desse canal é sempre trazer aquilo que você vai usar, né? Aquilo que você vai usar no seu dia a dia, beleza? Então, não é sempre que vem um cabelo mais ali com um topetão, tal. Nem sempre você vai ter esse tipo de corte de cabelo na sua barbearia. Na verdade, a grande maioria é corte mais padrão mesmo, pro dia a dia. É gente trabalhadora, gente que não quer ter trabalho com cabelo, entendeu? Então essa é a proposta desse corte aí, beleza? Então ali a gente, mesmo ele não tendo um volume muito grande na parte de cima, ele gosta de cortar esse cabelo bem baixo. Então a gente tá passando ali na nossa máquina 6, né? E depois, posteriormente, lá na parte final do vídeo, a gente, na hora que estiver fazendo o acabamento desse vídeo, desse cabelo, a gente vai fazer ali um acabamentozinho com pente corrido no topo ali para tirar as últimas pontinhas, beleza? Então eu passei a minha máquina 6, agora eu já venho logo em seguida passando a 5 ali. Eu venho descendo máquina por máquina. Por que eu faço isso? Porque a gente não está fazendo um degradê, a gente não está fazendo aquele corte que está respeitando coroa, que está respeitando arestas. Então a gente vai ali fazer nós estamos fazendo ali um corte mesmo padrão do dia a dia. O objetivo na verdade é deixar ele bem baixinho mesmo, né? Então esse é o gosto do nosso cliente, nosso parceiro aí, beleza? Mas é possível trazer um cabelo assim, um cabelo difícil de cortar, não é fácil de cortar, mas com técnicas simples, também não são complicadas as técnicas. Eu passei a máquina 6, eu passei a 5, agora eu venho com a minha máquina 4, ó, tá vendo? Então a gente está fazendo uma graduação bem simples de fazer, não é tão difícil não é aquele corte que vai te exigir aquela habilidade bizarra, né? Principalmente como por exemplo um degradê. É um corte até que dá para ser feito se você observar bastante algumas leis aí que regue, digamos assim, este corte. Por exemplo, você vai respeitar a parte de cima ali, que é a parte mais cheia do cabelo, então você vai passar uma máquina mais alta. Se ele tiver algumas partes mais ralas nas entradas, você deixa ele um pouco mais, defende um pouco essa região, e assim você vem descendo, né? Então você vai utilizar ali, ó, a máquina agora, já estamos ali na nossa máquina 3, né? A gente está fazendo ali uma graduação, né, de cima para baixo, bem legal, bem bacana, show? Ou como pode também dizer, um degradê de cima para baixo, um corte padrão para o dia a dia, mas que muitos barbeiros acabam tendo dificuldade por ser um cabelo assim um pouco ralo, crespo, às vezes em alguns lugares bem ondulado, daquelas ondinhas pequenas, bem complicadinhas de fazer. Então a gente passou nossa máquina 3, a máquina 2, agora eu venho com o meu pente 1,5. Observe que eu estou deixando ali uma parte de baixo, tá vendo? Meu objetivo é só conectar com a parte da máquina 1, na máquina 2. Então eu trabalho o meu pente 1,5 com efeito no movimento em C,
para ir no momento de saída, já deixando aquela parte ali, ó, certinho. Ó, uso meu pentezinho para provocar aquele cabelo, para levantar aquele cabelo, para facilitar. E eu venho fazendo essa parte aí. Eu poderia passar a máquina 1 embaixo e depois tirar esse degrau? Sim, também daria. Mas eu resolvi fazer dessa forma aí, para mostrar para vocês que tem outras formas de cortar o cabelo e também chegar a um bom resultado. E aí, qual forma utilizar no seu dia a dia vai variar muito da sua a sua habilidade, né? Aquilo que você adaptou melhor. Porque de repente tu adaptou melhor fazer um degradê de cima para baixo e o seu degradê fica limpo, né? O seu fade fica top, tá luxo, tá top. Ah, mas então por que você sempre faz de uma mesma forma? Quando a gente está ensinando aos aprendizes, né, aos iniciantes, se você mudar muito essas formas, você confunde a cabeça deles. Por isso que eu só trago esse modelo aí de cima para baixo aí, ó, só quando eu estou fazendo um corte social, tá vendo? É uma graduação. Eu chamo de graduação justamente para a gente não confundir a cabeça do iniciante. Então, olha só. Então, aqui a gente está fazendo uma graduação. Eu trabalhei meu pente 1,5 alto, 1,5 baixo. E agora eu venho trabalhando meu pente 1 alto e 1 baixo, né? Eu estou trabalhando um alto aí no momento. E agora eu venho com o 1 baixo ali, tirando aquela parte de baixo ali, dando os últimos acabamentos. Então, basicamente, já está finalizando ali essa graduação, esse degradê. Show? De uma forma bem simples, é um corte para o dia a dia. É um cabelo, como eu gosto de dizer, existe uma diferença quando o cliente vem e fala, faz um fade, ou faz um low fade, ou faz um degradê assim, degradê assado, bem específico. E daquele cliente que chega na barbearia e quer fazer um corte bem baixo. Ele quer um corte bem baixo, corte social, mas bem baixo. Ó, bem baixinho, bem raspadinho na lateral e tal. Então, esse tipo de corte a gente chama de corte social baixinho. Eu, pelo menos, sempre trabalhei na barbearia desde 97 para cá. A gente sempre utilizava, a gente dava até o nome, né? Corte normal, corte normal, porque era um corte padrão, né? E funciona, porque até hoje uma boa porcentagem dos clientes ainda utilizam esse tipo de corte, pelo menos na minha região é assim. Então as pessoas mais coroa, pessoal mais antigo da minha idade assim, uns 40 e poucos anos, e até muitas crianças, os pais gostam que corta o cabelo nesse modelo, uma coisa mais um degradê, mas não é aquela coisa muito marcada, é um negócio mais espalhado, entendeu? Então é por aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então eu venho ali fazendo ali, ó, aquele movimento ali. Por que eu não tenho detalhado? Sei porque a gente já tem falado bastante sobre isso no canal. E você que acompanha direto, você sabe que do que eu estou fazendo ali. Então eu não havia necessidade de eu ficar pontuando detalhe por detalhe. Mas pode observar ali que além de eu passar a máquina ali, a predominante, que é a máquina 1, eu venho com a minha 1,5 ali fazendo aquela graduação e limpando ali, ó, com o cantinho da máquina, deixando o mais limpo possível esse corte, beleza? Eu já molhei esse cabelo, penteei esse cabelo para baixo, tirei algumas pontinhas que fica, né? Eu acabei adiantando essa parte aí. E agora a gente passou uma pomadinha nele. A gente vai secar ele, porque eu quero dar bastante foco no que a gente vai fazer posteriormente esse cabelo. Por isso eu dei uma adiantada nesse vídeo, que eu acho que é bem mais interessante para você aprender. É isso que vai acontecer daqui a pouco nesse vídeo, beleza? A gente vai secar esse cabelo, a gente está secando esse cabelo de uma forma bem tradicional. Também gosto de falar bastante assim. Como assim tradicional? De uma forma que você está só secando o cabelo, literalmente. Você está ali escovando o cabelo, mas não é aquela escova que você vai puxar cabelo, vai enrolar, vai fazer tupete, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então eu utilizo essa escova raquete, porque eu gosto dela, porque ela é mais
ela tem uma almofadinha nela, então ela tem um amortecimento ali, ela é bem mais suave para o couro cabeludo do cliente. Então, quando você está secando um cabelo baixo, se você vir uma escova muito dura, você pode machucar o cliente, e aí você vai ter você vai dar uma experiência ruim para o seu cliente, beleza? Então é importante observar esses detalhes aí. Então eu vou ali secando o cabelo, deixei em velocidade normal para vocês observar. Vocês podem observar que é no ritmo normal da barbearia, é um corte padrão, é um corte do dia a dia, mas eu sempre falo que no dia a dia também é possível entregar um conteúdo legal, um conteúdo ok, um conteúdo limpo, beleza? E vou mencionar agora, nessa parte aí, por exemplo, essa é a parte que eu queria dar foco. A gente tá fazendo ali o que? Um pente corrido no topo. É exatamente isso. Mas esse pente corrido no topo, por que eu vou passar o pente corrido no topo se eu já passei a máquina? Por mais que você passe a máquina num cabelo muito enrolado ou ondulado, ele fica algumas pontinhas para trás, né? Então, se você deixar essas pontinhas, o cabelo, quando começar a crescer, ele não vai ficar certinho. E como a nossa proposta é fazer um cabelo padrão, socialzinho, pro dia a dia, eu acho muito importante fazer esse acabamento aí, depois você segue, tá vendo? Eu sempre corto, penteio bastante o cabelo, deixo ele alinhadinho, né? Mesmo sendo cabelo, olha observar o cabelo dele que é bem ralo. Olha como eu faço, eu utilizo no mecha a mecha esse pente corrido. E é um pente corrido assim, você praticamente não vê o cortando, só vai tirando ali aquelas pontinhas mesmo, aquilo que escapou da máquina. E acredite, gente, faz toda a diferença. Pode testar aí. Testa aí. E se você vê diferença, deixa um comentário do vídeo aí, pra gente saber que essa técnica está sendo bem aplicada e tá dando resultado pra galera, beleza? E aproveitando a deixa, você que não é inscrito no canal, mas se assiste nossos vídeos, tem assistido esses vídeos aí, por exemplo, está assistindo, gosta do conteúdo, né? E quer continuar assistindo esses vídeos, então para que o YouTube te entregue esse conteúdo, é importante você se inscrever no canal e ativar a notificação. Então, porque aí ele vai estar sempre sugerindo esses vídeos para você. Então, pega essa visão aí. Então, cara, não perde não, cara. Todos os dias eu posto conteúdo aqui, conteúdo dos mais variados, conteúdo pro dia a dia, nesse ponto aí que a gente está vendo, o conteúdo padrão do dia a dia, há conteúdo mais relevantes, não que esse não seja, né? Há conteúdo mais robusto, com divisão de algumas mechas e tal, papapá, né? Eu tento trazer um pouco de cada coisa para você entender assim, que existe várias formas de fazer um corte, mas existe também várias técnicas e algumas mais ideal para fazer determinados cortes. Por exemplo, vamos falar por exemplo de divisão de mecha. Eu estou dando uma paradinha nessa frente aí, que é só mesmo para tirar aquele pelinho meio, como o cabelo dele começou a cair, então ele já fica alguns pelinhos meio solto, então eu gosto de estar sempre limpando essa parte aí. O cliente gosta, mas a gente não desenha ali a recessão, a gente não faz um contorno não, porque se você fizer num cabelo desse, dá todo esse destaque nessa parte ali da entrada ali, você vai aumentar, você vai chamar mais atenção essa entrada aí, beleza? Mas voltando, aquilo que é muito conteúdo que você precisa entender que às vezes, né, e quando eu falo você que precisa entender, é aquilo que você que às vezes não concorda, que você tem que cortar o cabelo sempre de um jeito só, etc, tal. Existem algumas formas de cortar o mesmo cabelo e chegar no mesmo resultado. Lembra do degradê, que a gente corta várias formas de degradê e dá o mesmo resultado, ou às vezes resultados muito semelhantes? Então, se você entrar na internet, no YouTube aí, dá um Google aí, você vai encontrar trocentos jeitos e formas de fazer um degradê. Tem gente que faz degradê só com a detail, outro só com a máquina 1, ou só com 2 pentes, ou só...
Então tem várias formas, de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para baixo, do meio para cima. Tem várias formas. Só que o importante é o que? O resultado. É sempre o resultado. É importante aqui a gente dar um destaque nessa parte aí. O que a gente está fazendo aí? Como e quando aplicar isso? Neste cabelo eu apliquei essa técnica, por quê? Porque o cabelo dele é um pouco crespo, a gente cortou o cabelo dele bem baixo e fica bem enroladinho ali, e o cliente gosta que passe esse pente ali com a navalha. Então isso vai tirar todas aquelas pontinhas ali, entendeu? Isso melhora bastante o conteúdo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? O conteúdo por dia a dia, conteúdo padrão, bem limpo, bem padrãozinho, mas que o cabelo vai ficar realmente bem bacana no crescimento dele. Valeu, forte abraço a todos e tchau.